Olá pessoal, tudo bem? Bom, vamos à nossa primeira aula de resolução de exercícios, né? Vamos começar com o exercício 1 da parte de vetores, né? Vetores parte 1, que foi a nossa primeira aula. Esse primeiro exercício nos diz o seguinte: um avião decola de um aeroporto, então esse ponto aqui, ó, nós vamos chamar de origem dos eixos, que é o aeroporto, ok? Então ele decola de um aeroporto em um dia nublado e é avistado mais tarde a 215 quilômetros de distância, que é este pontinho aqui, ó. Aqui é o início do movimento do avião, aqui é o final do movimento do avião. E o exercício nos diz que esse avião está fazendo um curso, né, que faz um ângulo de 22 graus a leste do norte. Ou seja, aqui no eixo X nós vamos chamar de leste e no eixo Y positivo, né, nós vamos chamar de norte. Então, se ele me diz que o avião está a 22 graus a leste de norte, o meu ângulo está aqui, ó, 22 graus a leste da direção norte. Então, o meu ponto de referência é a direção norte, eu me desloco 22 graus da direção norte em direção à direção leste, né? Então, formamos um ângulo θ aqui. E o exercício me pergunta, a que distância, a leste e ao norte do aeroporto, está o avião no momento em que ele é avistado? Ou seja, quais as componentes em x e em y do meu vetor A. Qual é o meu vetor A? É o meu vetor deslocamento, né? O deslocamento que o avião fez nesse intervalo de tempo, que vai da origem, que é o aeroporto, até esse pontinho que corresponde a 215 quilômetros. Né? Eu chamei o vetor em vermelho aqui de A, né? Que é o avião. O módulo desse vetor, ou seja, o tamanho do meu vetor, 215 quilômetros. O ângulo que ele faz com a direção norte, 22 graus, ok? Então, o que eu preciso determinar? Preciso determinar aqui a componente AX, a componente do vetor A no eixo X, né? Que é a distância que ele está a leste. E preciso determinar a componente AY, que é a distância que o avião está a norte do aeroporto, ok? Bom, vamos resolver isso aqui então. Tem duas formas que eu posso usar para determinar as componentes AX e AY. Posso determiná-las em função do ângulo θ, que a gente sabe que é 22 graus, ou posso determinar em função de um outro ângulo aqui, ó, que eu posso chamar de alfa. Eu consigo determinar o valor desse alfa? Consigo, né? Eu sei que aqui, entre a direção norte e a direção leste, nós formamos um ângulo retângulo. Um ângulo reto, desculpe, não retângulo, nada mais é do que um ângulo de 90 graus. Então, o meu ângulo alfa aqui vai ser 90 menos os 22 graus que eu já sei que tem o ângulo θ. 90 menos 22, que me dá um ângulo de 68 graus. Então, primeiro, deixa eu pegar meu apagador aqui. Primeiro, vamos determinar a x e a y com relação ao ângulo θ, ok? Vou apagar aqui um tiquinho, porque o quadro é pequenininho e a gente vai precisar ocupar esse espaço. Bom, então vamos primeiro determinar, primeiro passo, vamos encontrar a x e a y
quando o nosso ângulo é o ângulo θ de 22 graus, o ângulo dado pelo exercício, né? Bom, para isso a gente vai precisar isolar esse triangulinho aqui, né? O triângulo formado entre AY, A e AX com relação ao ângulo θ, né? Vamos colocar ele aqui, vamos reproduzir esse triângulo aqui, vou reproduzir um pouquinho menor por conta do nosso espacinho, tá? O que é isso aqui? Θ. Desse lado eu tenho AY aqui, ó. Aqui é a minha hipotenusa, módulo do vetor A, e aqui em cima é a minha componente do vetor em x, né? Lembrando que nós vimos na aula passada, né, já no comecinho do nosso semestre, que eu consigo, uma das propriedades dos vetores é que eu consigo manter um vetor, né, consigo reproduzir esse vetor, desde que eu mantenha o módulo, a direção e o sentido, que foi o que eu fiz aqui. Eu simplesmente desloquei o meu triângulo retângulo daqui para cá, só para a gente trabalhar especificamente com ele. Bom, o que a gente precisa saber aqui? A gente precisa nos recordar das regras da trigonometria, ou seja, função seno e função cosseno. Vamos lá. Seno de θ. Nós vimos que seno de θ é cateto oposto sobre hipotenusa. Nesse triângulo aqui, vamos descobrir quem é nosso cateto oposto, quem é nosso cateto adjacente e quem é nossa hipotenusa, né? Vou colocar aqui em vermelhinho. O cateto que estiver oposto ao ângulo que nós estivermos trabalhando vai ser chamado de cateto oposto. O cateto que junto com a hipotenusa forma o ângulo que eu estou trabalhando é chamado de cateto adjacente, né? E aqui, naturalmente, a nossa hipotenusa, que é sempre o maior lado do nosso triângulo retângulo, né? Sabendo quem é meu cateto oposto e quem é a minha hipotenusa, eu consigo determinar a função, desculpa, a função seno de θ, né? O meu cateto oposto é AX. Ups, errei o canetão. O meu cateto oposto é AX e a minha hipotenusa é o módulo do vetor A, né? Então, eu tenho que seno de θ é igual a x sobre A. Se eu isolo essa equação, seno de θ igual a x sobre A, quem eu quero determinar é AX, então eu tenho que AX é igual a A, que multiplica seno de θ. Simplesmente peguei a minha hipotenusa, que estava dividindo desse lado, e passei ela multiplicando o seno. Se eu tenho que AX é igual a seno de θ, eu conheço o módulo de A, 215, e conheço o meu ângulo θ, que é 22 graus, eu consigo calcular isso aqui, né? E chego na resposta de que AX é 215 vezes seno de 22, ok? Isso aqui vai me dar um valor de, deixa eu achar aqui, 80,54 quilômetros. Ok? Percebam que a x, né, aqui no nosso esquema do exercício, ele é bem menor do que a y, né, por conta desse ângulo θ aqui ser bem pequenininho. Né? Então, quando a gente calcular a y, a gente tem que achar uma componente maior do que 80,54. Se eu achar alguma coisa menor, é porque eu estou fazendo alguma coisa errada, né? As coisas não vão bater. Para eu determinar a y, eu preciso encontrar a função cosseno. Cosseno de θ, cateto adjacente sobre hipotenusa.
cateto adjacente, a própria componente AY, e a minha hipotenusa, o módulo do vetor A. Né? Da mesma forma que nós fizemos aqui, isolo a y e tenho que a y é igual a cosseno de θ. Né? Fazendo as substituições, o módulo do vetor A, 215, cosseno de θ, que é o nosso ângulo de 22 graus. Assim, eu chego que a componente em y do vetor A vale, deixa eu achar aqui, 199,35 quilômetros. Como discutido, a componente AY deve ser muito maior do que a componente AX. Então, achamos a componente AX 80,54 e a componente AY 199,35. Ok? Bom, conseguimos resolver, essa aqui já seria a resposta do exercício, né? Mas só para a gente trabalhar um pouquinho mais de trigonometria, vamos resolver em função do ângulo alfa, que é esse ângulo formado entre a componente AX e o vetor A, né? Enquanto θ era o ângulo formado entre o vetor A e a componente em y desse vetor. Então, vamos apagar aqui para a gente montar o outro triângulo. Vamos lá. Eu vou fazendo bem passo a passo assim, gente, porque são nossos primeiros exercícios, né? Então, para que a gente consiga sanar o máximo de dúvidas resolvendo esse exercício. Então, a segunda forma da gente resolver, né, ou seja, da gente determinar as componentes desse vetor A, é utilizando o ângulo alfa, que nós acabamos de ver que vale 68 graus, né? Professora, da onde mesmo você tirou esse 68? O ângulo alfa é o ângulo que, junto com o ângulo θ, forma um ângulo reto, né? Então, nós já tínhamos 22 graus aqui, para chegar a 90 faltavam 68 graus. Então, θ 22, alfa 68. Né? E aí, nós fazemos a mesma coisa. Né? A gente faz o triangulinho aqui. Né? Aqui está a x, aqui está a y, aqui está a e aqui está o meu ângulo alfa. Já podemos determinar quem é cateto oposto, quem é cateto adjacente, quem é hipotenusa. O cateto oposto é sempre aquele oposto ao ângulo que está formando o meu triângulo retângulo. Então, nesse caso, a y. Então, a x é o meu cateto adjacente, né? Aquele que junto com a hipotenusa forma o ângulo que eu estou trabalhando. E aqui, a minha hipotenusa, né? Que é o módulo do meu vetor. Vamos lá. Primeiro, vamos começar com a função seno. Temos que seno de alfa é cateto oposto sobre hipotenusa. A função seno é sempre cateto oposto sobre hipotenusa, independente do ângulo que nós estivermos trabalhando, ok? Então, seno de alfa é cateto oposto sobre hipotenusa. O meu cateto oposto agora é a y. E a minha hipotenusa continua sendo a. Então, eu tenho aqui, vamos isolar mais uma vez a componente AY. A passa para lá multiplicando, a seno de alfa. A nós já sabemos que vale 215, alfa vale 68. Isso aqui me dá que a componente AY é 199,35 quilômetros. Deixa eu ver se é 35 mesmo. Isso. O que nós acabamos de encontrar resolvendo o triângulo com ângulo θ.
né? Para encontrar a componente AX, fazemos a mesma coisa, agora com a função cosseno. Cosseno de alfa é sempre cateto adjacente sobre hipotenusa. Agora o meu cateto adjacente é a componente AX. E a minha hipotenusa continua sendo A, né? Isolando a x, temos que essa componente é o módulo do vetor A vezes a função cosseno de alfa. O módulo de A, 215, cosseno de 68. Tá? Isso aqui me dá uma componente de 80,54 quilômetros. Ok? Que foi o que nós também acabamos de encontrar resolvendo esse outro triangulinho aqui, né? Que tem o ângulo θ, certo? Então percebam, se a gente tem o conhecimento de um ângulo, né, do ângulo e do meu vetor, né, que é o que a gente chama de notação módulo ângulo, eu consigo determinar as componentes, a x e a y. Professora, e se o exercício tivesse me dado as componentes? Como que eu acho o módulo do vetor e o ângulo? Bom, vamos fazer a prova real, né? Para a gente fazer a prova real, né? O que significa fazer essa prova real? Significa que a gente vai fazer o exercício num sentido inverso de resolução para saber se os nossos resultados estão batendo. Isso aqui é necessário para a prova, professora? Em termos de resolução, não. Mas é importante para vocês saberem se vocês estão acertando, né? Se a resolução que vocês fizeram está correta ou não. Então, vou deixar anotado aqui os valores que nós acabamos de encontrar. AX, né, 80,54 quilômetros e a Y, 199,35 quilômetros. Essa seria a resposta do exercício na forma como ele está dado. Se eu quero, ao invés de sair da notação módulo ângulo e chegar nas componentes, sair das componentes, né, da notação de componentes e chegar em módulo ângulo, eu preciso ter o conhecimento de duas equaçõezinhas, né, ou duas relações matemáticas. Primeiro, eu preciso saber que o módulo do meu vetor vai ser a raiz quadrada da componente em x ao quadrado mais a componente em y ao quadrado. E preciso saber que, para eu determinar o ângulo, eu uso, por exemplo, a função tangente de θ. Ou tangente de alfa, dependendo do ângulo que eu quero encontrar. Como que o exercício me dá o ângulo θ, a gente vai fazer tangente de θ. Lembrando que tangente é sempre cateto oposto sobre cateto adjacente. Vamos resolver esses exercícios aqui, essas funçõezinhas aqui e ver se a gente chega na resposta de que o módulo do vetor A é 215 e o ângulo θ vale 22 graus. Primeiro, vamos resolver esse aqui. Então, o módulo do vetor A vai ser AX 80,54 ao quadrado mais a Y ao quadrado 199,35. Tudo isso dentro da raiz. Quando eu resolvo essa continha aqui na calculadora, eu chego a um valor muito próximo de 215 quilômetros.
Ou seja, fazendo essa prova real, eu consigo saber que sim, de fato, as componentes que eu encontrei para o vetor A estão corretas, né? Tem o valor correto. Agora, vamos descobrir o ângulo, né? Então, eu tenho tangente do ângulo θ, cateto oposto sobre cateto adjacente. Né? Nós vimos que para esse triangulinho aqui, o meu cateto oposto é a x e o meu cateto adjacente é a y. Né? Só lembrar que o cateto oposto é sempre aquele oposto ao ângulo e que o meu cateto adjacente é sempre aquele que, junto com a hipotenusa, forma o ângulo que eu estou trabalhando. Né? Então, eu sei que cateto oposto é a x e que cateto adjacente é a y. Então, eu chego que tangente de θ é a x, 80,54, sobre a y, 199,35. Para eu resolver isso aqui, eu preciso isolar o ângulo θ. Então, aqui o que a gente vai fazer é aplicar o oposto da função tangente, que a gente chama de tangente a menos 1, dos dois lados da equação. Quando eu aplico tangente a menos 1 da tangente de θ, me sobra o θ. É tipo eu aplicar a raiz em um número que está elevado ao quadrado, ou vice-versa, a raiz cúbica de um número que está elevado ao cubo, só me resta o número, nesse caso, o ângulo. E desse lado, tangente a menos 1 de 80,54 sobre 199,35. Para conseguir resolver isso aqui na calculadora de vocês, pessoal, vocês vão apertar a função Shift, que é aquela funçãozinha escrita em amarelo, pelo menos na Cássio. Shift, tangente. Quando vocês aplicam a função Shift sobre a função tangente, o que ela vai calcular é o inverso da tangente, tangente a menos 1. E a calculadora vai dar para vocês um valor que, arredondado, fica 22 graus. Ok? Então, percebam, eu consigo resolver o exercício pelo ângulo θ ou pelo ângulo alfa, o ângulo complementar aqui é o ângulo θ, e consigo ainda tirar a prova real. Consigo saber se as componentes do vetor que eu encontrei, que aqui estamos chamando de ax e a y, estão com os valores corretos. Ok? Bom, para esse exercício, era isso que eu tinha para mostrar para vocês. Espero que vocês tenham gostado da resolução. Qualquer dúvida, me procurem, ok? Um abraço e até logo!